Olá a todos, a todas e a todes. Sejam todos aí, né, muito bem-vindos ao nosso quarto episódio do nosso canal podcast A Genética na Perda Gestacional. Nós estamos aqui hoje, né, novamente com a Aline, nossa aluna da enfermagem. Olá, gente, boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo do horário que você estiver escutando nosso podcast. Thaís e Sara, né, que são nossas alunas aí da biomedicina. Olá. Ficou Oi. parecendo que era uma só, né, Thaís e Sara. Thaís e Sara. Mas elas são inseparáveis, né? São nossas alunas da biomedicina. Sou a professora Aline, uma das orientadoras do projeto. E hoje nós vamos falar sobre alguns temas específicos, né? Nós vamos abordar aqui a síndrome de Edwards e a síndrome de Patal, que são síndromes, né? A gente pode falar que são umas das principais síndromes associadas com a perda gestacional. Então, nos primeiros episódios, né, a gente vem falando da importância da genética, qual que é o papel da genética na perda gestacional, né? Então, quando a gente pensa em perda gestacional, a gente pensa em recorrência, que é muito comum ter mais de uma perda gestacional. Na grande maioria dos casos, devido a fatores genéticos, né? Seja por alterações ali em cromossomos, seja por alterações em genes específicos. Então, hoje, o nosso foco aqui é conversar um pouquinho e apresentar aí para vocês algumas características dessas síndromes, né? Que são extremamente importantes no contexto da perda gestacional. E Aline, sempre que a gente está falando de perda gestacional ligada à genética, né, a gente escuta muita palavra trissomia, né? E para quem não é da área, muitas vezes pode não entender, né, o que é isso, que se vê em muitos casos, tem, né, muita relação com muitas síndromes. É interessante a gente entender um pouquinho o que é essa trissomia, né, que aparece em diversas síndromes. E para isso a gente tem que entender, né, o nosso DNA, ele vai ter ali os 46 cromossomos, né, os 23 da mãe, os 23 do pai, né, a gente falou sempre, né, nos outros episódios, como que a gente é uma combinação de duas pessoas, então a gente vai ter aí 23 vindos da nossa mãe e 23 vindos dos nossos pais, formando os 46 cromossomos que a gente já tem. E durante a divisão celular, né, seja no processo ali de formação mesmo dos gametas, né, do óvulo, do espermatozoide, pode acontecer alguma falha, né? A gente vem falando disso. É passível de se ocorrer alguma falha nessa divisão celular. E no caso da trissomia em si, é quando um dos cromossomos, em determinada posição, e a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tem um cromossomo a mais. Então, é bem do que quer dizer mesmo, né? O três cromossomos, né? As posições, elas costumam ter 2, né? O padrão é que tem um par de cromossomos em cada posição. No exame, a gente vê muito isso, que a gente já falou. E a trissomia, dessas posições vai ter 3 cromossomos, né? Que vai caracterizar, então, um caso de trissomia. E essas trissomias, né, a Sara tá falando, tá vendo da minha cabeça a imagem, porque geralmente é o par, porque cada um de nós recebe um cromossomo de origem materna, da mãe, e outro do pai. Sim. Porém, no caso das síndromes, na grande maioria das vezes, né, aquela pessoinha ali que está sendo formada, ela recebe 2 cópias de um mesmo cromossomo do pai ou da mãe, né? O que vai no final ali no processo de fertilização gerar as 3 cópias. Em alguns casos, até na própria síndrome de Down, tá? Síndrome de Patal, há relatos de síndromes que são causadas por translocação cromossômica, que é uma mutação estrutural dos cromossomos. Então, o processo ali de formação dos gametas dos pais ocorreu tudo certinho, ok, a fecundação. Porém, após a formação do zigoto, por alterações ali, né, no ciclo celular, ocorrem essas translocações. Então, pode ser do ciclo celular que eu quis dizer, né, mutações ali que ocorrem durante uma mitose, por exemplo, que vai gerar as outras células, né, dos indivíduos que não óvulo nem espermatozoide. Então, pode acontecer essas alterações ali a nível estrutural, né, e o que gera um desbalanço, uma desorganização cromossômica, e o paciente acaba ali não nascendo, mas adquirindo a trissomia durante o desenvolvimento ali. Isso. E essas trissomias, elas podem ocorrer em qualquer par de cromossomos.
Porque, como a Sara falou, nós temos 46. E aí, as alterações, por exemplo, da síndrome de Edwards, elas acontecem no cromossomo 13. Já na síndrome fatal, no 18. Na síndrome de Down, que é compatível com a vida, acontece na de 21. Então, elas podem acontecer em diversos cromossomos, e isso caracteriza síndromes completamente diferentes. Na verdade, a síndrome de Edwards é a trissomia do 18. Ficou invertido. Ficou invertido. E a do fatal É a 13. A É 13. a fatal trissomia do 13. Isso. Então, Isso o que é. que acontece? Vamos entrar agora um pouquinho na síndrome de Edwards. Primeiramente, eu vou falar, ela ganhou esse nome porque a pessoa que descobriu a trissomia chama Edward, e geralmente quando a pessoa descobre uma doença ou uma mutação, aquilo ganha o nome dela. Então, vai ter, né, esse cromossomo triplicar, vai ser 3, né, que vai ser a trissomia. Ela foi a segunda trissomia, porque a primeira foi ela foi a segunda trissomia descoberta. A primeira foi a 21, que é a síndrome de Down, que é a mais conhecida, né? Ela tem uma alteração citogênica mais comum, ocorrendo citogenética, desculpa, ocorrendo cerca de 50% mais frequente que a trissomia do 21. Está associada a uma elevada taxa de mortalidade intrauterina. Ou seja, ela leva um grande número de aborto, né? Para a mãe passar pelaquela perda gestacional. Estima-se que de 2,5% dos embriões afetados sobrevivem até o nascimento. É muito pouco, né? Pouco. Muito pouco. E cerca de 30% daqueles vivos, até o segundo trimestre da gestação, chegam a nascer. A mortalidade pós-natal, né, associada com a síndrome é elevada, então, ou seja, após a criança nascer, ela pode correr o risco, né, de vir a óbito. Sim. E de 55% a 65% dos recém-nascidos afetados morrem por volta dos 6 meses de idade. E somente 5% a 10% permanecem vivos até completarem 1 ano de vida. Então, a gente vê que a taxa aí, depois dos que sobrevivem, é bem pouco, né, a estimativa de vida deles. Mas também há a possibilidade do indivíduo chegar à vida adulta, caso não apresente uma forma livre da trissomia. É bem diferente da gente ver, por exemplo, um caso de síndrome de Down que a gente vê, né, chegando à fase adulta, né, envelhece, não é algo que vai ali impactar, né, na sobrevida, exatamente, né, daquela criança, daquele bebê, diferente da de Edwards, que você pega os dados, você vê a idade, né, é meses, né, não chega a muito. E, em geral, na síndrome de Edwards, lá no cromossomo 18, né, quando o fato de não ocorrer a disjunção, né, que é a separação, que lá na biologia, voltando lá atrás, lá na divisão celular, quando você vai separar as cromátides irmãs, né, que aí acontece no caso de não ter essa separação, por isso que gera uma trissomia, porque era para ter separado, e só uma, né, uma metadinha, vamos dizer assim. E aí foi ela inteira. Então, na hora que chegar, vamos supor, foi a inteira da mãe. Na hora que chegar a metade do pai, você tem 3. Então, aí caracteriza a trissomia. Então, no caso da síndrome de Edwards, isso é muito frequente, chega a cerca de 95%, que esse erro, né, ele vai acontecer na formação do gameto feminino, lá na oogênese, né, a formação, maturação, crescimento, em qualquer uma dessas etapas da formação do gameta, a estatística, né, que normalmente aconteça nessa fase. E também a Aline estava falando muito bem, né, de que não chega muito não passa de meses ou não chega a completar a gestação, e esse número realmente é muito elevado, porque são menos de 5% que nascem, né, vamos dizer assim. Então, 95% dos casos de trissomia evoluem para aborto espontâneo, então você não vai ter, de fato, a conclusão daquela gestação para ter o nascimento. Então, é uma síndrome que ela não chega a ser incompatível com a vida, né, a gente vai falar isso mais para frente, porque chega a nascer, é possível, mas ela é bem drástica nesse sentido, né? E a incidência dela, apesar de ser uma das mais comuns, é uma incidência rara, não é uma síndrome que vai acontecer aí
certa frequência, né? Então, você vai ter ali a cada 6.000 a 8.000 casos, né? Nascimentos, perdão, você tem um caso. Então, essa é mais ou menos a incidência que acontece na síndrome de Edwards. É uma síndrome rara, mas dentre as que existem, é uma das mais frequentes. E por isso que o pré-natal ainda é tão importante, porque são nos exames pré-natais, principalmente nesses anteriores à 10ª semana de gestação, que é possível identificar e analisar essas síndromes, se está tudo bem com aquele bebê. E eu tenho uma amiga que ela brinca, né, que mulher grávida só dorme e faz exame. Porque ela tá grávida agora e aí ela só dorme e faz exame. O tempo que ela não tá com sono, ela tá fazendo exame. E isso é muito real, porque o período da gestação é um período muito crítico, é um período muito delicado para a pessoa que está gestante. Então, esses exames todos, eles são uma segurança a mais, uma tranquilidade a mais num período tão, tão complicado. E a síndrome de Edwards, ela tem uma predominância no sexo feminino. Para cada 3 meninas com a síndrome, você tem um menino. E isso é porque há um número maior de indivíduos, né, do sexo masculino que vem a óbito nas primeiras semanas de gestação. Então, não é que a síndrome ela não é ela vai escolher a mulher, ela decide, né, que vai ser a mulher. Mas é que os indivíduos masculinos eles não têm têm a oportunidade de chegar às próximas semanas de gestação. Isso é interessante falar, porque muita gente às vezes acha, né? A gente tem algumas doenças e síndromes que são mais frequentes, você vê, né? Em homem ou mulher, e às vezes, não é sempre, né? Mas às vezes as pessoas acham, tipo assim, não, eu sou mulher, aquilo acomete só homem, não vai me afetar. Mas não, nem sempre é isso, né? Às vezes vai afetar do mesmo jeito todo mundo. Só que nesse caso, por exemplo, né, as mulheres, elas têm alguma resistência a mais, né? Sim. Então, chegam a nascer, chegam, né, a ter ali uma sobrevida pequena e estatisticamente falando, parece que mas acomete mais, mas não, elas só estão ali, chegam ao nascimento e vivem. Os homens vão não gerar, né, uma gestação completa, vão sofrer um aborto. E o importante é que, tipo assim, né, a trissomia, né, de Edwards parece uma coisa bastante complicada. Aí a mãe fala, mas como que eu vou saber se o meu bebê vai nascer com a trissomia de Edwards? É o medo, né? É o medo, mas aí a gente volta novamente batendo na tecla do pré-natal. Por que é importante fazer os exames, o ultrassom, acompanhar? Porque, assim como qualquer outra doença, a trissomia também vai ter um fator que vai indicar que pode ser a trissomia, né? Sim. Então, no caso, quando ainda está, né, gerando ali, os movimentos fetais vão ser fracos. A gestação, às vezes, ela é mais prolongada, ela pode chegar até 42 semanas. Sabemos que uma gestação dura em torno de 40 semanas. E o retardo do crescimento fetal também, com as malformações congênitas, e retardamento mental. Então, é por isso que ali, quando faz o ultrassom, a gente sempre vem ali, né, no laudo do ultrassom, o peso do bebê, a questão do batimento. Eu não sei se vocês já tiveram a chance de escutar, porque o batimento da criança é bem forte, né? Parece tanto de cavalo trotando, porque é muito forte. Então, quando eles percebem, quando o médico, né, tá ali fazendo ali, ele percebe, vê que o batimento ali e os movimentos fetais estão fracos, aí ele já um sinal, ele fica mais alerta. Sim. Aí, após o nascimento, a gente tem as normalias físicas, temos a cabeça pequena, no formato normal, e o choro do bebê é fraco. A gente sabe que o bebê tem uma força para chorar, né? E normalmente na síndrome de Edwards, ele vai ser um chorinho mais fraco. É até um medo, né? Isso. A gente vê muito, tipo assim, não, meu filho não chorou ainda, chora, é um desespero, né? Às vezes o bebezinho, quando nasce ali, demora alguns segundos, né? E já bate uma tensão. Um nervoso. E essa questão do retardamento mental, né? Até, assim, a título de curiosidade, a gente até colocou no nosso roteiro, mas hoje em dia a gente fala mais de deficiência intelectual, atraso no desenvolvimento ali, tá? Sim. Então, assim,
São vários sinais, né? Como a Aline falou, Sim. que você percebe ali, né, desde a gestação. Né, após o nascimento, o que é mais assim, que marca, né, a síndrome de Ehlers é as mãozinhas fertidas. A gente vai colocar a foto mostrando como que é, como que é um bebê, tem as imagens. A mão fica fertida com sobreposição dos dedos. Sim, a característica da mão ela é o ponto-chave ali, né, da síndrome de Ehlers. O calcanhar também, essa proeminência atrás no calcanhar é uma dos indicativos físicos, né? O dedinho também, né? Dedinho. O dedão ali do pé. A gente tem até os certos testes, né? Quando a gente ganha o bebê, né? Que tem o teste da orelhinha, o teste do olhinho. Da orelhinha, geralmente, eles fazem um barulho, né? Faz um barulho aqui para ver se a criança vai responder para cá ou para cá. E quando ela tem a síndrome de Ehlers, ela tem essa incapacidade intelectual, ela não tem esse estímulo a respostas sonoras. E tem também os problemas dos órgãos internos, né, que vai ser a cardiopatia congênita e as anomalias renais. Tem outros sintomas também, mas os principais, né, que marcam muito a síndrome de Ehlers são esses. E aí a gente começa a entender também por que é uma síndrome que você não chega a uma longa vida, né? Porque quando a gente vê a imagem, assim, pensa só nos fatores físicos, a gente pode até pensar, não é nada tão assim, né? Você vai ter uma má formação na mão, às vezes no pé, ou até na cabeça, pode vir com alguma outra questão. Mas você começa a entrar nos órgãos, né, no funcionamento. Como eu costumo dizer, né? São praticamente os nossos dois corações, né? Que é o coração mesmo e o rins. Ali no rins ele é onde tudo é filtrado. Tudo então, é filtrado. Quando a gente tem essa disfunção ali, gera uma confusão no nosso corpo. Então, o que é para ser eliminado não é eliminado, o que não era para ser eliminado acaba vai ser absorvido eliminado, de novo. Então, tipo assim, é uma bagunça. Então, é por isso que ela é tão assim delicada. Por isso que a pessoa não vai levar uma vida normal, né? Às vezes ela não vai chegar à vida adulta justamente porque ela vai ter os dois principais órgãos ali afetados. Exato. E aí a gente pensa em diagnóstico, né? Você falou muito do pré-natal e a importância, porque é onde você consegue o primeiro pré-diagnóstico, porque com o nascimento você observa, né? Você consegue observar essas anomalias físicas, você consegue fazer outros exames, né? Para ver o funcionamento dos órgãos, etc. Só que o exame, né, basicamente, para você identificar isso durante a gravidez e ter esse diagnóstico durante a gestação, né, um deles é feito no 2º trimestre de gestação, né, e é nesse período que você consegue já visualizar, né, você consegue, através do ultrassom, já visualizar alguns dessas ocorrências, então você consegue identificar características sugestivas à síndrome de Ehlers. Então, é um dos métodos de diagnóstico, né? Então, você pega esses achados, né, através desses exames, com um atraso no crescimento fetal já desde o útero, né? Isso tudo vai gerar um diagnóstico pré-natal, por volta ali, né, após a 20ª semana de gestação. E você tem até um exame inicial, que seria no 1º trimestre, né? Da gravidez, que seria né, tanto o exame de sangue quanto o ultrassom, que você consegue fazer. O médico conseguiria ter uma suspeita a partir daquilo, né? A partir de um exame apresentando valores, né, que indicam alguma suspeita, você consegue ter aquele primeira suspeita, um pré-diagnóstico ou uma prévia de que aquele bebê está apresentando algum problema, alguma questão. Você não sabe ainda direito o que é, você não tem formas de identificar ainda direito o que é para diagnosticar. Aí você precisa realmente esperar pelo menos ali o 2º trimestre para você ter imagens que você consiga definir melhor. E o bom é que o médico, quando ele já tem esse alarme no início, ele consegue ter uma conduta melhor para levar aquela gestação. Então, a gestante ela vai ter um acompanhamento, toda gestante já tem um acompanhamento muito bom, mas quando tem um índice tipo de desenvolver algum problema, de tá mostrando alguma coisa diferente, ela vai ter um acompanhamento melhor. Com certeza. Então, ela vai ter mais consultas, ela vai ser submetida a mais exames, porque ali o médico vai ter aquela conduta, né? Então, tipo assim, tem um problema ali, vamos
tentar descobrir o que é, vamos resolver, vamos Ver ver se o que tem alguma faz, se tem alguma solução. Então, por isso que é muito importante o diagnóstico. Por mais que, às vezes, eu costumo dizer que, às vezes, o fim da história não vai ser aquilo que a gente quer, né? Porque pode levar a perda gestacional, Nenhuma mãe levar a quer morte, ninguém isso, quer né? isso. Mas o meio da história, quando você tem esse diagnóstico, conforta um pouco, porque você sabe que não foi uma coisa tipo assim, aconteceu, sabe? Simplesmente Não foi culpa perdi, não foi culpa minha. minha. Então, o diagnóstico ele é muito importante para definir o fim da Sim. história. E até psicologicamente, desculpa te interromper, até para você se preparar psicologicamente, Exatamente. né? Porque a gente fala muito do pré-natal no sentido médico da coisa mesmo, né? De avaliar ali se tem alguma síndrome, se tem alguma coisa que dá para o médico fazer para melhorar a gravidez, diminuir o risco. Isso tudo é muito no campo da medicina, vamos dizer assim. Só que a gente tem que entender também que a mãe está passando por um turbilhão de hormônios e emoções e sentimentos. E é uma descoberta, né, complicadíssima de se lidar. Então, qualquer pré-diagnóstico, e aí daqui a pouquinho, depois que a Thaís falar, eu vou falar um pouquinho do diagnóstico após o nascimento, qualquer pré-diagnóstico já serve como uma forma de te prevenir psicologicamente, receber um acompanhamento, né, psicológico, né, um acompanhamento ali durante a gravidez, você está preparada para lidar com aquela síndrome que já está ali naquela criança, pelo menos o pré-diagnóstico já está dado, né? Até porque não tem como se evitar, não tem como antecipar a síndrome de Edwards, porque é uma falha, é uma disfunção num processo de divisão celular. E é o tipo de coisa que não tem como você falar assim, não. Não é consciente, aqui, né? Nesse momento, não vai ter essa falha. Essa falha não vai acontecer desse jeito, porque eu não quero que aconteça. E na fertilização in vitro, você até tem uma análise mais profunda, mas ainda assim não é 100% de certeza que você consegue mensurar. Controlar. Você analisa, mas você não controla. Não controla. E aqui também é questão, não se tratando, né, da síndrome de Edwards, mas com certeza tem algumas síndromes também que não vai colocar só em risco a vida do bebê, do feto. Pode colocar em risco a vida da mãe. Então, quando ela faz esse acompanhamento ali, o médico vai ter a conduta, peraí, tá acontecendo isso, a gente vai ter que interromper a gravidez, porque vai ser ou você, ou o bebê, ou nenhum dos dois. Então, esse diagnóstico ajuda muito, porque vai interromper um sonho, cuidado, tem que ter todo o cuidado, vai interromper um sonho, mas consegue evitar danos maiores. Vai adiar, né? Vai adiar e não interromper. E principalmente porque nesse processo de entender que uma doença está te acometendo, que o seu filho, que é uma coisa assim... Seu bem maior, né? Que é uma parte já de você, está sendo acometido por algo que você não consegue controlar, o que é necessário nesse momento é muita força. Sim, e quando você tem uma rede de apoio, principalmente uma rede de apoio, falando no campo da psicologia mesmo, de um apoio psicológico maior, um apoio muito grande dos médicos, dos familiares, de todo mundo, né? Pessoas que você possa contar nesse momento, é um jeito de você já estar não preparado, porque preparado não tem como estar, nunca. Mas é uma forma de você estar ciente de que a probabilidade existe. Sim. E é uma preocupação grande, porque a probabilidade sempre existe. Em todos os momentos, em todas as decisões. Não, em todas as decisões da vida. Sim. Pensando em saúde, existe sempre uma probabilidade de algo acontecer. Tem 100% certeza. E aí, quando se fala em gestação, que é um processo extremamente delicado, que envolve muitos hormônios, que envolve um psicológico, assim, bem mais abalado, porque a quantidade de hormônio liberado para se entender, para o corpo entender esse processo é muito grande, acaba que é um processo muito, muito solitário e muito profundo para se vivenciar. Sozinho, né? E principalmente no escuro. Exatamente. Acho que quando você tem uma luz de onde seguir, do que vai acontecer, de como que você pode proceder, é uma sensação maior de tranquilidade.
é uma força maior para quem estiver Você passando. costuma ativar um pouco mais a razão, né? Porque quando você tá no escuro, só a Só a emoção vai emoção. responder. E o pré-natal ele porque vai não tem ser como. essa razão, Quando né? vai ser essa razão que você vai falar assim, não, tipo, é triste, mas pera, não tem outro jeito. Aconteceu. Vamos daqui pra frente, Vamos né? tentar ser forte, vamos Sim. seguir em frente. É. Então, quando se tem essa luz, você consegue colocar mais os pés e firmar para você ser forte. Com Principalmente na questão da perda, porque a partir do momento que você perde um bebê, que você perde numa situação de que você sabia que você estava grávida, você queria aquele bebê, gerar aquilo já é um processo muito grande. E tem toda uma série de exames e uma série de emoções que aquilo te desencadeia. Sim. E quando você pensa na perda de um filho, e isso independe de qual semana de gestação que aconteceu, é a perda de um filho. Sim. Quando se pensa nisso e no peso que isso tem na vivência de alguém, é necessário que existam profissionais que falem assim, nossa, eu sei o que aconteceu, foi isso que aconteceu. Isso, se você quiser tentar outra vez, a gente vai tentar seguir por esse caminho, porque é isso que acaba acalentando um pouco. Sim, porque O o coração. medo, o medo ele fica. O medo depois de uma perda gestacional é muito grande. Ele é muito grande. Então, lidar com a perda, igual você falou, independente do tempo gestacional ali, realmente é complicado, é difícil. Então, se a gente ter esse apoio, sabe, de ter um caminho melhor onde eu seguir para que para que eu evite que aquilo aconteça de novo, é muito importante. É sempre muito a melhor importante, opção, é sempre né? a melhor opção. Então, realmente não é fácil perder. E é o entendimento de um processo também, porque eu já acompanhei várias mães que tiveram perdas e escutei muitas histórias de mães que tiveram perdas muito profundas, e acaba que quando você não sabe o que aconteceu, é como se tudo tivesse sem sentido. Uhum. E a É como culpa se não- recai sobre você, né? Sempre, Inconscientemente. É como se Você mesmo se culpa. Você mesmo se você culpa. estivesse no escuro mesmo, como se não tivesse um caminho para você entender o que aconteceu, como aconteceu, se aquilo foi ou não um erro de alguém, uma falta de algum exame. E é importante saber, principalmente quando se fala em genética, que não tem como você simplesmente identificar e falar, não, esse erro foi meu, esse erro é uma culpa minha. Não existe isso. Não existe culpa. Porque genética é combinação. E a gente sempre fala em probabilidade em genética, né? Em estatística, Em né? estatística. Ou seja, façam pré-natal, gente. Faça o pré-natal. Não deixe de fazer, é importante, porque todo esse diagnóstico ele pode ser já dado justamente no pré-natal. E não precisar esperar de fato o nascimento, né, para fazer. Surpresa, E né? assim, o pré-natal, ele consegue avaliar o acompanhamento do desenvolvimento ali, né? Sim. Alguma alteração morfológica, questão dos batimentos. Mas o diagnóstico mesmo, que bate o martelo, se é síndrome de Edwards, ou Patal, ou qualquer outra síndrome, aí é o molecular, né? Isso. Aí seria depois do nascimento, né? Você até consegue fazer antes. Porque a partir né? da 8ª semana de gestação já tem DNA fetal circulando na corrente materna. E tem um diagnóstico genético pré-natal não invasivo, Sim. que a mãe vai lá e faz uma coleta de sangue, né? E a partir daí a gente consegue extrair DNA fetal e eu consigo fazer a análise procurando ali, né? Para fechar o trissomias, diagnóstico mesmo. né? Outras alterações. Sim. Então, esse diagnóstico ele é muito interessante porque ele tem o NIPT, né, que é o que a gente chama, que é esse pré-natal não invasivo básico, que ele vai pegar ali as principais síndromes relacionadas com a perda gestacional. Aí vai pegar várias ali, né, síndromes de Edwards, Patal, síndromes relacionadas com alterações dos cromossomos sexuais, como cromossomo X, cromossomo Y. E a gente tem a versão mais expandida, que aí já pega um número maior de alterações genéticas, né? Que também vem sendo relacionadas com a perda gestacional. Sim.
os avanços estão aí, né? O avanço da medicina tá aí cada vez Estão mais. aí. Então, assim, qualquer mulher tá grávida, eu quero fazer o diagnóstico pré-natal não invasivo, posso fazer. Vou lá, Sim. pago e faço. Mas aí vem toda a implicação ética por trás. E se eu descobrir algo, o que eu vou fazer? Sim. Interromper a gestação, a gente não vai, né? Só em condições ali De muito risco, né? de risco, muito específicas ali. Uhum. Mas fora isso, então assim, toda pessoa quando vai fazer um diagnóstico desse, né, esse pré-natal não invasivo, tem que estar ciente do que pode, né, ter de resultado. Sim. Sim. É correr o risco. É correr o risco. E aí a gente tem que pensar como que a gente... Se tem como evitar, se tem como tratar, né? O que vocês acham? Você já teve o diagnóstico, né? De Edward, Sim. a Não. gente trata. Não existe, não existe tratamento e não tem como se evitar uma portabilidade de uma síndrome. Por se tratar de uma questão genética. Exatamente. Eu acho que para mim, né, que sou da área da genética, a grande beleza e ao mesmo tempo a grande tristeza e dificuldade é justamente isso dela ser tão fascinante, né? E assim, é um campo que ainda não tem cura, né? Sim. Então parece até estranho para quem está ouvindo, mas a gente que é da área da saúde, né? A gente até falou dessa questão, vai no médico, ele fala, não, é normal, é comum, porque a gente acostuma, né? Nossa. E a gente estuda muito a fundo essas questões biológicas, então a gente acaba se encantando por situações que, infelizmente, né, trazem tristeza, trazem dor, trazem receios. Sim. Eu acho que esse comum vai até um conforto pra falar pra pessoa, tipo assim, não, calma, você não é a única. É Sim. comum, aconteceu com outras pessoas também. Existem, né? Existe outras Existe uma pessoas. estatística por Sim, trás, Tem né? uma É explicação. uma explicação. E aí a Aline bem disse, né? Não tem cura, não existe nenhum tratamento, você não consegue, não tem nenhuma perspectiva, inclusive nenhuma pesquisa em desenvolvimento para que se trate ou cure, né, a síndrome de Edwards, justamente por ela ser uma síndrome de fator genético, né? E o prognóstico, né, que é ali a expectativa para os bebês que vão nascer com essa síndrome de Edwards, ela é ruim, para ser assim, bem sincera, ela é bem ruim, não é, a gente já falou isso, não é uma síndrome que permite uma sobrevida aí alta. A gente tem, a maioria dos pacientes ali, os meninos, né, 2, 3 meses, para aqueles que conseguem nascer, 2, 3 meses. Nas meninas a gente tem uma sobrevida aí um pouquinho melhor, mas mesmo assim é 10 meses, a gente não tá falando nem de 1 ano de vida. A gente está falando ali de 10 meses. Existem raríssimos casos, tá? De crianças que ultrapassaram ali segundo ano de vida e pronto. Mas, assim, são raros. Não é uma incidência recorrente. Não é uma coisa que, síndrome de Edwards chega até 2. Não. É meses mesmo, quando passa do aborto espontâneo. Mas tem esses raríssimos casos, né? Que são casos principalmente de mosaicismo, que a gente fala. Que é quase como uma trissomia parcial, né? Vamos dizer assim. Então, você teria tudo isso mais atenuado ali, um pouquinho mais Algumas brando. células com outras sem. Exato. Então, você não tem aquela coisa completa, né? Você não tá vivenciando aquela síndrome 100% no seu corpo. Isso. Então, aí você consegue chegar ali, mas você vê que até num caso desse, o limite ali é 2 anos, né? Em raros os casos. Então, a gente não tá falando de uma síndrome que tem uma sobrevida legal, que vai dar pra você viver uma vida ali normal. É uma condição muito grave. Não é 100% letal, como a gente tá falando. Então, de novo, eu repito, né? Então, E ela é interessante saber. Vida, né? Ela é compatível. Porque se pensa muito nisso. Ah, não, é incompatível, meu filho não vai nascer. Entra até na questão ética, eu posso interromper a gravidez porque não vai nascer? Não, é uma síndrome compatível à vida. Uma vida curta, infelizmente, porém, mas compatível, né? E não tem cura, né? Afirmando isso até o momento, não tem cura. É uma doença genética, mas é importante falar sobre. Sempre importante falar. É importante saber que existe, né? Sim. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a síndrome de Patau, porque a gente falou muito da de Edwards, e a síndrome de Patau é a síndrome da trissomia do cromossomo 13,
que pode acontecer esse Mosaicismo mosaicismo também. também, que é caracterizado como um gameta que teve uma meiose defeituosa, onde tem cromossomos a mais que o gameta normal. E a translocação, que a Aline tinha falado, que é um defeito na meiose, porque os cromossomos da posição 13, ao invés deles ficarem separados, eles se unem. E aí, como é uma combinação, acaba que no momento que tem uma união de dois cromossomos e mais uma soma de mais um, ele não consegue virar 3. Ele não consegue virar 2. Ele vira 3 pela soma de dois cromossomos juntos. É como se o cromossomo, a gente tá acostumado a ver aquele xizinho, né? Característico dos livros. Isso. Ele teria que separar e ficar duas perninhas, assim. Ele sobe um por cima do outro e fica um completo. Então, na hora que juntou esse completo, que tinha que ser só um, né? Vamos dizer Só assim, um de virou cada 2. lado. E aí vira 2, você acaba que tem mais uma, E mais gera uma trissomia. perninha. Vai ser tipo 2 Que vira unificados aqui, isso. e um vai vir separado separado. naquele espaço que era por unificado. Tá? Sim. Está, exato. Exato. E a síndrome de Patal, a frequência dela, né, ela tem uma incidência aí, mais ou menos de 1.200 nascidos vivos, 1.200 mil, né, nascidos vivos, e que somente em raríssimas ocasiões permite a sobrevivência dos pacientes mais de um ano. Então, também, assim como na síndrome de Patal, a criança pode chegar a nascer, Sim. mas não quer dizer que ela vá sobreviver mais de um ano. Sim. Né? Ela é muito mais frequente no sexo feminino, né? Do que do masculino. A proporção é cerca de cada 7 mil nascimentos, você tem um ali de Patal. Então, eu falei da proporção do de Edwards, que era de 6 a 8 mil. Você tinha um, a de Patal tá aí no meio, né? Então, ela é também, junto com a de Edwards, uma das mais comuns. É raro, mas mais comum um dos mais comuns. E ela é grave também, tanto que você tá falando aí, né, de um ano, 2,5% mais ou menos, né, dos fetos com essa síndrome de Patal conseguem passar dos 9 meses de gestação. Sim. Então, assim, você tem uma quantidade muito baixa, né, de crianças acometidas pela síndrome de Patal que chegam a nascer, que passam daqueles 9 meses de gestação. Então, a gente trata mesmo de uma síndrome que gera muita perda. A grande maioria das crianças acometidas por essa síndrome não vão chegar a nascer. Vão ter, né, infelizmente, sua morte ali durante a gravidez, durante a gestação. Né? E aí acaba que essa síndrome ela ocorre no cromossomo 13 e na formação dos óvulos e dos espermatozoides. Então é muito cedo. Acaba que a gestação, ela, por mais que a gente pense que 9 meses é um grande período da vida, passa tudo muito rápido. E aí, esse defeito, essa disfunção na formação, ela é extremamente preocupante por conta da taxa de vida pós-natal quanto da taxa de mortalidade. De perda, né? E por isso que imagens como essa, para as pessoas que estão vendo, que estão acompanhando, são imagens extremamente chocantes. Sim. Porque quando você pensa em uma gestação e em um parto, em um momento tão complicado, e você vê que os exames por mais que os exames já tenham identificado, por mais que você já tenha se preparado para isso, você escutar que seu filho tem até 9 meses de gestação é muito talvez difícil. Não vá nem nascer, né? E aí, é um sonho interrompido. É um sonho interrompido. Sim. E a gente vê ali, né, as manifestações mais comuns, né? Tem essa questão tem a microcefalia também, ela se identifica na questão da síndrome de Patal. A criança, né, quando ela chega a nascer, né, se ela chegar ali 1 mês, 2 meses após o nascimento, é comum ela ter crises convulsivas. Ela tem a orelha deformada, né, os lábios ali vai ter laporino, né, a fenda palatina.
Os dedos é uma os dedos característica muito forte também. Costuma nascer com dedos a mais, Mais né? dedos. Olha, Ali a gente dactilia, consegue né, isso. ali nos Os pés, né? Ali a gente vê com má formação Sim. também. Né, a questão do abdômen ali, né? Também ali, globoso ali. É uma deformidade também. Aplasia, né? Tem dificuldade na formação, no fechamento ali, né? Celular do couro cabeludo. Então, a síndrome de Patau, ela é muito grave, né? Sim. As alterações atingem, comprometem o sistema nervoso, Sim. né? Então, são crianças que se sobrevivessem, né? Teriam muita deficiência intelectual Sim, também. porque ela, assim né? como a de Patau, né? Ela também vai afetar a questão dos órgãos, o coração, Sim. o rins e também questões cerebrais, né? Então ela vai ter essas alterações aí que vai fazer com que ela tenha a vida dela interrompida, porque É muito drástico, é drástico, né? porque uma coisa, vamos supor assim, nasceu com um problema no coração. Sim. Ali a criança, né, pode ser submetida a cirurgias, fazer correções e tal, mas infelizmente ela afeta os órgãos principais ali, né, do ser humano ali, no caso da criança, e é difícil reverter. Então, assim como a síndrome de Ehlers também, ela não vai ter a cura, Sim. né? Assim seria, a criança pode até ser submetida a cirurgias, né? Para corrigir aquela malformação dos lábios, né? A fenda. Mas é uma coisa que, tipo assim, não vai dar tanta esperança, porque como que ela não tem cura, ali vai ser, tipo... ao meu ver, né? Seria uma cirurgia para corrigir ali a fenda e tal, seria mais uma coisa mais estética, né? Mais por fora. Mas mesmo assim, ela não ia trazer a cura. Então, por isso que a criança vai chegar à morte. E às vezes a criança nem chega a tempo de fazer as cirurgias, né? Porque é muito delicado. O grande problema quando a gente pensa nessas síndromes, né? A dificuldade da sobrevida, da sobrevivência, é justamente porque quando eu tenho alteração a nível de cromossomo, eu estou afetando muitos genes. Muita coisa. Muitos genes. Então, são genes relacionados com várias funções, várias características. Então, as alterações vão ser múltiplas. E daí a grande dificuldade, quando a gente pensa assim como Edwards, né? É mais comum aqueles que conseguem nascer, meninas, né? Mulheres aí do sexo feminino. Para homem, na maioria das vezes, vai ser uma condição ali fatal, né? Uma perda bem no inicinho do desenvolvimento. Hoje, eu estava lendo um artigo relatando uma criança, uma menina, ela tinha acho que em torno de 7 anos, e aí ela começou-se, né, a observar diversas alterações, dificuldades, aí fez um exame citogenético, né, e viu que ela tinha uma alteração, uma translocação compatível ali com Patau. Então, era como se ela tivesse uma alteração meio que parcial, não completa. Se fosse completa, ela não tinha conseguido, né? Então, assim, não só Patau, que é uma das síndromes, né, assim como Edwards, tão relacionada com a perda gestacional, mas o grande problema de qualquer síndrome cromossômica é porque eu estou falando de alterações em múltiplos genes. Sim. Entra naquilo que a gente falou, né, sobre a genética, ela ser a base da base de tudo. Então, se lá na fundação da sua casa tem um probleminha na estrutura, você pode estar lá no 20º andar, lá em cima, que você vai ter algum problema relacionado com aquilo. E vai quase que uma coisa exponencial, né? Porque ali, talvez num quesito celular, uma célula é uma coisa pequena, mas aquela célula vai se multiplicar, vai formar um órgão seu, ou prejudicar, né, um funcionamento de um órgão vital. A gente tem aí alguns aspectos físicos. Eu falei quando a gente falou da síndrome de Edwards, eu falei que no caso, né, algumas alterações físicas era até ok, né, se não fosse impactar os órgãos. Você vê que na de Patau já são mais agressivas, né, são alterações bem mais agressivas, já pensando no físico, né? Então, quando você pensa que no físico você já tem uma alteração tão mais drástica, né, já até algumas vezes, igual a gente está vendo ali, né, a aplasia nem fechou, né, ali o topo da cabeça, a quantidade de infecção que isso pode dar, uma sequência de questões que pode acometer. Então, a gente já vê que o físico, né, que na outra, que é uma síndrome grave, estava até dentro ali de um aceitável, pensa o que
isso daí, né, o que a Patal vai fazer com os órgãos, né, com o funcionamento ali celular, o funcionamento dos tecidos, o funcionamento, né, de cada órgão ali vital. Então, são síndromes muito graves e justifica, né, a baixa natalidade mesmo, a baixa sobrevida, porque são alterações que parecem pequenas quando a gente analisa teoricamente a genética. Um cromossomo a mais, a gente tem 46, por que eu não posso ter mais um a mais? E a gente, quando você pega para estudar e ver a influência que isso tem no corpo, né, no desenvolvimento de uma nova vida, é muito drástico. É literalmente um grãozinho de areia movendo uma praia inteira. É questão do equilíbrio, né? Por isso que a gente, tudo na vida tem que ter um equilíbrio. Tudo tem que, e assim funciona com os cromossomos também. E tipo, interessante, né, da diferença da síndrome de Patal para a síndrome de Edwards, é que a síndrome de Edwards ainda ela dá uma possibilidade da criança, da pessoa chegar, né, na vida adulta, né? No caso da Patal, não. 80% ali já falece no primeiro mês. Sim. 91 ali, né, morre, né, após o período de 1 ano de vida, né, então pode acontecer de viver até 1 ano, mas 80% desses 91%, 80% morre antes de 1 mês. Então, tipo assim, ela comete muito a criança ali, e é triste, né, porque é igual eu falo, gente, a gestação que você tá esperando ali, seu filho, imagina, nasce aí, e morre, Sim. e você tem que, você chega ali, o quarto tá todo pronto, todo montado, e você tem que, sabe, enterrar ali o seu filho, você não vai voltar com ele para casa. Então, assim, quando a gente fala sobre a perda gestacional, é um assunto, assim, muito delicado, sabe? Sim. É um assunto que leva a um pensamento, sabe, de que a gravidez, ela tem que sim ser uma coisa, assim, bem pensada, sabe? Eu falo assim, planejada. Eu sei que acontece, né, aquela gravidez que ela não é planejada, mas eu acho que o importante da gravidez planejada é para que se possa, sabe, ter essa base de o que eu vou fazer, como pode ser. É o psicológico, emocional, né? Porque não é só o físico, né? Sim. A gente tem um envolvimento todo ali. Igual a gente falou, tem a questão da culpa, né? Sim. E, infelizmente, quando a gente não se sabe, porque a gente se culpa muito. E tem pessoas que se culpam, né, pela genética. Tem pessoas que ela acha que ela é culpada. Sim. Nossa, eu nasci com defeito. Por que eu fui ter essa genética, sabe? né? Por que eu fui nascer assim? É um defeito. Qual momento da vida aquela pessoa escolheu isso, né? Então, não é uma escolha, é uma Sim. coisa que sai do nosso controle, né? A gente não tem quem dera se a gente tivesse controle sobre essas coisinhas. Uma condição também, é uma condição que é impossível a gente analisar, é impossível a gente... Sim. Assim, é possível a gente saber da nossa genética, já existem exames atualmente que você consegue saber um pouco mais, mas é impossível você pensar que eu posso combinar aqui com o meu namorado, com o meu esposo, olhando aqui nos olhos dele, eu vou saber. Não mudar, tem como. Né? Não tem como. E aí entra de novo a importância que a gente falou, né? Tanto na de Edwards quanto a de Patal e todas as outras síndromes do pré-natal, justamente como um diagnóstico também, Sim. né? Você ter ali um pré-diagnóstico. Você vai ter o exame de sangue do bebê após o nascimento, ou os exames, né, que hoje em dia, como você falou, durante a gestação, que é possível, para justamente fazer, por exemplo, né, o cariótipo, identificar lá na foto, né, que a gente falou, a fotografia lá dos seus cromossomos, identificar essa trissomia, e aí entrar toda essa questão, né, que a gente vem falando aqui, colocar de se preparar, porque a gente fala muito do preparo, a maioria das pessoas pensa financeiro e tempo, né? Você fala, nossa, minha gravidez não foi planejada, não tem dinheiro guardado, trabalho o dia inteiro, não tem com quem ficar com a criança. Mas uma gravidez, ela tem tanta mais coisa que você precisa, né? O psicológico, justamente porque ninguém deseja isso para ninguém, mas é um risco, é uma coisa que pode acontecer. Então, você tá preparada para, igual você falou, descobrir no pré-natal que você tem, né, um filho que está acometido por uma síndrome. Que não vai chegar, não vai conseguir o desenvolvimento. Ou se chegar a nascer, vai ser uma sobrevida muito curta. Máximo 1 ano, né? Então, assim... E é importante também que tenha muita pesquisa. Acho que o planejamento da gravidez ou a notícia da gravidez, ela vem acompanhada de um pouco mais de pesquisa. Sim. Porque a gestação de um ser novo... Você precisa saber o que está acontecendo no seu corpo para você entender o que pode acontecer no futuro.
Pra você entender que aquela que tem como, por exemplo, eu estou sentindo muito, muito enjoo, ou estou sentindo tais sintomas, não vou procurar um médico, não vou fazer teste. Não, porque você precisa entender muito do seu corpo, entender realmente as coisas que acontecem para você conseguir gerar com tranquilidade um corpo novo. Com certeza. Porque, de novo, a gente não vai ter cura, né? Não A tem. gente tem, nos casos de nascimento, medidas que podem ali dar uma melhor qualidade de vida para a criança naqueles poucos meses ou um ano que ela chegar, né? A Aline tinha comentado, né? Se fazer uma cirurgia ali de uma fenda labial, em alguns casos pode até chegar a precisar fazer uma cirurgia cardíaca, né? Alguma cardiopatia que dá para você Que resolver é muito comum. ali, muito comum na síndrome. Mas é tudo único e exclusivamente para você dar uma melhor qualidade de vida naquele tempo. É Paliativo. porque, naquele tempo. é porque a gente, né, aqui na saúde, principalmente no Brasil, a gente tem só a questão de não dar a cura, mas Sim. proporcionar à pessoa aquela qualidade até ela vir Sim. a óbito, né? Que é igual a gente não tem a eutanásia no Brasil, então é uma coisa que, tipo assim, Você prolonga, você vai né? prolongar ali, não é por. Às vezes a pessoa fala assim, por que, que o médico tá deixando isso acontecer? Por que, que não acaba com isso logo? Não é assim, ele vai tentar dar uma melhor qualidade de qualidade de vida, né? vida. Então, ele vai trabalhar em cima daquilo ali. E a mãe, né, quando ela tem esse acompanhamento, eu acredito eu, né, que juntamente ela vai ter um acompanhamento psicológico também, né? Ali a equipe, ele vai desenvolver uma equipe multiprofissional que vai proporcionar para ela consultas com psicólogo, para ela passar, porque realmente, né, gente, não é fácil. Às vezes a pessoa fala assim, a gente poderia saber o dia que a gente vai morrer, mas será que se a gente soubesse o dia que a gente morresse, ia ser bom? Será que Entendeu? É. Porque hoje a gente vive, tipo, se eu vou viver o meu melhor, porque eu não sei o dia que eu vou morrer. Sim. Então, será que se a gente soubesse, a gente estaria preparada, a gente teria maturidade para isso? Então, é da mesma forma da questão da perda, Com né? certeza. A gente sabe o fim, mas é igual eu falo com as pessoas, a única certeza que a gente tem da vida é a morte e é a única coisa que a gente não aceita. Exato. Porque é difícil, né? A gente aceitar essas coisas. Mas é isso. Mas é tudo um processo. É tudo um É um processo. E o conhecimento, ele torna mais fácil, talvez mais aceitável, igual vocês falaram. Você sabe ali, tem uma explicação. Então, assim,